Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, estamos felizes. Mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Rogério, a vida da nossa irmã Diaconisa Sônia. Meus irmãos, as preparações para a congregação do Parque Mariano está uma bênção. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que são dizimistas dessa casa, que são ofertantes dessa casa. Você que tem compreendido quanto vale R$1 que você deposita aqui nessa casa, e através desse R$1 nós podemos fazer a obra de Deus. Ontem eu estava conversando com um rapaz que mora ali desde a fundação daquele bairro, e ele disse para mim: pastor, vocês colocaram a igreja na pior rua do bairro. É a rua do Zé da Faca, é a rua do Zé do Facão, é a rua do bandido, é a rua de tudo. E nós demos um olho ontem, a trena sumiu, né? Foi rápido. Foi questão da gente virar as costas, a trena sumiu. Aí hoje eu cheguei lá e falei pro rapaz assim, ó, a trena da igreja sumiu ontem aqui, tá? Mas quem pegou está amaldiçoado. Aí, Jesus é o baiano. Eu falei, se é o baiano agora vai virar carioca. Mas eu brinquei, né? Só brinquei, tá? Não amaldiçoei ninguém, não. É um pobre coitado, não estou falando que foi ele, tá? Mas é um pobre coitado que está na cachaça, que está com a vida destruída, precisa de Jesus. E o que é uma treva? Mas só para os irmãos verem o nível que está o bairro, aonde nós vamos chegar com a igreja para ganhar alma para Jesus, tá? Ali conversei com um rapaz que tinha acabado de sair, tem 10 meses, saiu do crime, saiu da sua vida errada, e ele disse: pastor, que bom que a igreja está em frente à minha casa, assim eu não vou precisar ir na rua de trás, ó. A rua de trás já é dificultoso o camarada para a igreja, só o sangue, irmão. Daqui um dia vai ter que botar a igreja em frente à casa do camarada e dizer assim: ó, agora você entra. Porque ele não pode ir na rua de trás. Ele falou: que bom que a igreja está aqui, que aqui eu vou poder ir. Então nós louvamos a Deus. Em agosto agora vamos estar inaugurando ali, e daqui a pouco correria também para a Barra 3, para a glória do nome do Senhor. Então está já nos últimos preparativos para que o nome do Senhor seja glorificado. Depois é trabalho árduo, irmãos. Ganhar a alma é trabalho árduo. Tirar as almas das garras do diabo é trabalho árduo. Então exige oração, exige compromisso, dedicação com a obra de Deus e, acima de tudo, amor pelas almas. Só trabalha com alma quem ama, viu? Pessoas que não amam não conseguem trabalhar com as pessoas, porque as pessoas, irmãos, são difíceis. Você quer ver uma pessoa difícil? Quem está falando contigo? Pergunta para cá. Não sou difícil, cara? Aí, todo mundo é difícil, é isso. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é difícil. Mas quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você tolera. Quando você ama, é o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 15. Você tolera, você suporta. E a Bíblia diz que na igreja há pessoas fortes e há pessoas fracas. Fraca no quê? Fraca na fé, irmão. Pessoas que parece que vai passando os anos, mas ela nunca cresce espiritualmente. E Paulo diz: tem que suportar essas pessoas. Não pode descartar elas. Não pode simplesmente virar as costas para essas pessoas. Aí você vai ver, tem pessoas bravas, tem pessoas de tudo quanto é forma que você imaginar dentro da igreja. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele está vindo para o ministério, então ele está assim, encantado com aquilo que tem acontecido aqui. Aí eu falei para ele: mas nem tudo é rosa, tem espinho. Aí eu disse para ele: você sabia que a Bíblia diz que na igreja de Corinto tinha homens que pegavam a mulher do seu pai? Aí, não. Eu falei: tem.
Você sabia que a Bíblia diz que na igreja tinha falsos profetas? Tem. Então a igreja, não adianta pintar a igreja, irmão, como uma igreja, um lugar onde é perfeito. A igreja não é perfeita. A igreja só vai ser perfeita quando a gente sair para fora. Se nós entrarmos para dentro da igreja, a igreja ela se torna imperfeita. Mas mesmo assim a Bíblia diz: esta é a minha igreja. Jesus diz que é a igreja dele. Imperfeita, mas é a igreja do Senhor. Problemática, mas é a igreja do Senhor. Fraca, mas é a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Mas temos que mostrar para as pessoas isso, para que elas não venham, irmãos, frustrar na fé. Achar que evangelho é mar de rosa. Evangelho é cruz. Evangelho é perseguição. Evangelho é choro. Mas qual os benefícios do evangelho? É você sentir o que ninguém sente. O que Jesus escreveu, João, Jesus disse assim: eis que vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá, mas a minha paz vos dou. Qual é a diferença da paz que Cristo dá, que é a paz que já existe no mundo? A paz no mundo, irmãos, as pessoas têm uma impressão que ter paz é aquele quando você não tem problema. Jesus está dizendo que a paz que Ele nos dá, mesmo você tendo problema, você tem paz. Mesmo você tendo luta, você tem paz. Mesmo você tendo dívida, você tem paz. Mesmo você doente, você tem paz. Você olha para o cristão nascido de novo e você olha para ele e você fala: rapaz, esse camarada é um super crente. Por quê? O comportamento é diferente. Você vê que ele está passando por problema, mas ele não murmura. A missionária Silvana, que hoje é da nossa igreja, teve um período da minha vida que eu estava muito fraco na fé. Muito fraco. E duas mulheres me inspiraram na minha fé. A primeira foi a minha esposa. A minha esposa sempre deu um testemunho de mulher de Deus. Então eu olhava aquilo e dizia: aonde essa mulher arruma tanta força? A coisa está preta, o santo de bronze, e essa mulher não desiste nunca. E segundo, eu comecei a ver a luta que a missionária Silvana passava dentro de casa com o marido. Uma luta terrível que eu não compreendia. Eu dizia: como que essa mulher ainda diz que ama esse camarada? Como que essa mulher diz que ela ainda vai orar para Deus salvar ele? Como que ela vai para a casa dos outros fazer campanha? Como que ela vai para a igreja? Como que ela dirige culto? Com tanta luta. Aí eu falei: eu não posso desistir. Eu não posso. Então você entende que você pode inspirar pessoas, irmão. A sua vida pode fortalecer outras pessoas. O momento que você está passando, talvez você não está suportando, mas por você perseverar, Deus vai levantar outras pessoas. Através de você, Deus vai levantar um exército. Então eu me lembro disso muito bem. Eu digo: Deus, que a minha vida seja assim, que eu também possa ser um inspirador para muitas pessoas. Então nós não podemos parar em meio à luta. Amém? Amém, irmãos? Amém. Abra a tua Bíblia comigo. Nós temos aí 15 minutos. Livro do apóstolo Tiago. Nós estamos no culto da vitória. E para ter vitória, temos que ter alguns comportamentos que vai gerar essa vitória na nossa vida. Livro de Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2. Diz assim, vou ler para ganhar mais tempo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que
nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vedes também as naus que, sendo tão grande, elevada por impetuosos ventos, serviram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vedes qual grande bosque um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo que como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama todo o curso da natureza inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera como de ave, tanto de réptil como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhosa mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém. Meus irmãos, observa bem. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele está escrevendo as 12 tribos que estavam dispersas. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, ele está dando uma expressão, ele está falando acerca do poder da nossa língua, o poder da nossa fala. Não tem como Deus nos abençoar se nós não mudarmos o curso das nossas palavras. Observa que a Bíblia diz no Velho Testamento, o Senhor dizendo: eu, o Senhor, tenho ouvido as vossas conversas. No livro de Amós, o Senhor vai dizer que as palavras do povo eram grosseiras. No livro de Jeremias, Deus vai dizer: eu tenho ouvido você dizer que eu esqueci a terra. Então Deus estará atento que as nossas palavras, Deus estará atento que sai da nossa boca. Só o Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas, mas Deus consegue no meio dessas 12 milhões de pessoas te ouvir e me ouvir e saber quem somos. Porque Isaías vai dizer que quando ele olha para o céu, ele chama cada um das estrelas pelo seu nome. Olha que Deus terrível é esse. Imagina Deus olhando para o céu e chamando cada uma pelo seu nome. Então não tem como Deus esquecer de nós. Não tem como Deus esquecer, irmãos, da humanidade. Então quando o apóstolo Tiago ele escreve, e ele diz no verso 5, ele diz assim: também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Observa que Deus ele quer que nós temos palavras positivas, porque o poder da vida e o poder da morte está na nossa boca. O poder de vencermos ou de sermos um perdedor está na nossa boca. Observamos que muitas pessoas, quando ela vem falar conosco, ou ela vai falar com outras pessoas, essa pessoa, ela já começa a dizer: a minha vida está muito difícil, eu não vou conseguir. A Bíblia diz no livro de Jó que o mal que Jó temia aconteceu para ele. O que Jó temia? Jó temia que os filhos fossem mortos, e os filhos de Jó morreram todos. Por isso Jó levantava de madrugada e fazia sacrifício pelos 10 filhos dele. Jó temia isso. Entenda uma coisa: eu posso orar pelos meus filhos, mas existe uma coisa, irmãos: oração, quando você entrega a Deus, você está confiante em Deus. Outra coisa é o que nós estamos vendo hoje, as pessoas querendo fazer o papel de Deus. Meu filho, minha filha, você não pode ficar na rua.
está profetizando na vida do seu filho? O que você está traindo para a vida do seu filho? A preocupação é uma coisa normal, irmão. Principalmente do pai para com o filho. Agora, quando passa a ser exagerada demais, você está largando de confiar em Deus. Irmãos, a sua mente está contaminada. Porque quando nós começamos a ver muito televisão, no Datena, lá na Record, é só sangue. Você fica perturbado, você fala, meu Deus, não vou nem ser na rua mais. Cada esquina tem um bandido. Fila de banco, você está na fila do banco, você está assim. Hã? Por quê? Aquilo que você está vendo, assistindo, está filtrando na sua cabeça. Então a confiança em Deus, ela acaba. O Salmo 34, a Bíblia diz no verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e livra. Quantas pessoas largou de confiar nisso? Quantas? Não confia mais. Não tem mais essa confiança. Se não tem mais essa confiança, porque perdeu a fé na palavra de Deus. Porque quando você tem a confiança, ela não te dá a liberdade de você tentar a Deus. Escute bem. Confiar na palavra de Deus não é tentar a Deus. Jesus confiava, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, Jesus diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Está escrito que só o Senhor teu Deus adorará. Mas toda hora o diabo dizia para ele: olha, se tu és filho de Deus, está escrito que dará ordem aos seus anjos, pula daqui. Jesus diz que não tentará o Senhor teu Deus. Então não te dá essa liberdade. Mas entenda que Jesus, ele estava agora de frente a frente com o inimigo, recitando aquilo que estava escrito, debatendo com o diabo, enfrentando o diabo com a palavra de Deus. A nossa boca precisa ser convertida, irmão. A nossa língua precisa ser convertida. Se a nossa língua não for convertida, você não consegue orar, você não consegue pregar, você não consegue abençoar uma casa. Eu fico triste quando eu olho para crentes que estão velhos dentro da igreja, e você pede para ele fazer uma oração e diz assim: eu não sei orar. Isso é triste, irmão. Porque os discípulos, a primeira coisa que pediram para Jesus foi: nos ensina a orar. Aí Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E assim vai. Você entende que Jesus ensinou uma oração universal para os discípulos. Agora, o que vem depois dessa oração do Pai Nosso é o que está no coração da pessoa, é o que está aqui dentro. Jesus vai advertir no capítulo 7, dizendo assim: ó, quando orar, não usa de palavras repetitivas, porque não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Porque Jesus disse: olha, eu quero que vocês tenham um diálogo com Deus. Se você está conversando comigo, falar toda hora a mesma coisa, eu vou falar: você está maluco, está perturbado, tem que tomar cadeirada, não é? Imagina toda hora falando com Deus: Senhor, me dá minha bênção, me dá minha bênção, me dá minha bênção, me dá minha bênção. Não precisa de oração. Você precisa acreditar no poder da oração. Se você orou, você falou com Deus, irmãos, tem muita coisa. Se você mergulhar na oração e você permitir o Espírito te conduzir, você ora 3, 4, 5, 6 horas brincando, e você não vê a hora passar. Agora entenda que tudo isso é uma doutrina. Você precisa doutrinar, disciplinar o seu corpo. Porque enquanto você está orando, o mundo espiritual está trabalhando por você, mas também o seu físico também está gritando.
vai começar a sentir dor no joelho, vai começar a sentir dor nas costas. Então o que precisa ser feito? Doutrinar o corpo. A mente começa agora a reclamar que você está orando muito, que você está falando muito, a garganta seca. Mas se você doutrinar o seu corpo, você vai passar horas orando. Alguém pergunta como que Jesus orava 12 horas. Será que Jesus começou a orar 12 horas assim do nada? Não. É vencendo o sono. A mesma coisa o jejum. Jejuando 5, 10 dias direto. Ninguém começa jejuando 72 horas direto. É necessário que você doutrine o seu corpo com 2 horas, com 6 horas, com 8 horas, com 12 horas e depois 24 horas. E a sua barriga vai começar a reclamar. Não é verdade? A lombriga começa a bater uma na outra. A coisa começa a ficar feia aqui dentro. Aí o cérebro começa a gritar também. Aí você precisa agora ter palavras positivas. Entenda que a Bíblia diz o que? Olha, assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vê com grande bosta um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama todo o curso da natureza e inflamada pelo inferno. A língua nós temos que ter cuidado com ela. A língua temos que ter cuidado com ela. Ou nós podemos levantar uma pessoa, nós podemos abençoar uma pessoa, ou nós podemos matar uma pessoa. Temos que ter muito cuidado com a língua. A língua é algo terrível. E a palavra, depois que ela saiu, ela não volta mais, irmão. Não tem como voltar mais a palavra, ainda que você se entristece, ainda que você se arrepende, mas a palavra já saiu. Quantos casamentos hoje estão destruídos por causa de palavra? Quantos relacionamentos de pai com filhos estão destruídos por causa de palavras? Lá no meu pai eu vejo muitas mães maldiçoando os filhos. Tem uma lá que é campeã, grita para todo mundo ouvir. Tomara que ela esteja vendo essa live. Ela grita para todo mundo ouvir: sua desgraça, sua praga ruim, sua pé, tudo quanto é coisa. Aí a filha é crente, não consegue formar na igreja, financeiro não anda, vida sentimental não anda, só tomando cardenal, só taxa preta. E o culpado disso é quem? A boca, a língua. Porque os pais têm o poder de abençoar os filhos. Os pais têm o poder de colocar a mão e abençoar os seus filhos. Se você pegar agora o livro de Gênesis capítulo 28, você vai ver que está tendo uma confusão na casa de Isaac. A Bíblia diz que Esaú quer matar Jacó. Jacó engana Esaú. Isso aí. Jacó engana Esaú, isso mesmo. Isaac agora chama Jacó e diz para Jacó: Jacó, vai para casa do seu tio Labão. Olha para vocês verem. Olha que coisa linda. Olha a bênção do pai. Gênesis capítulo 28. Eu prometo não passar na hora. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Olha o que ele diz a partir do versículo 3: e Deus Todo-Poderoso te abençoe. Isso é Isaac falando. Te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para
para que seja uma multidão de povos. Olha que bênção que ele profetizou para Jacó. Isso o pai profetizando para o filho. E te dê a bênção de Abraão. Abraão é o vô, que foi feita a promessa para Abraão. Então está dizendo que a bênção de Abraão, o avô, esteja sobre a tua vida, a ti e a tua descendência, sobre ti e sobre os teus filhos que virá de ti, para que em herança possua, olha só, irmãos, a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi para Pandarã, e Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Aqui, no meio da confusão, o diabo queria matar o pai, já velho, não enxergando nada. Ele disse: eu preciso abençoar meu filho. E ele profetizou que ele ia possuir as terras das suas peregrinações. Acompanhe o texto e você vai ver que quando Jacó chega na terra do seu tio, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 32, Jacó vai dizer assim para as duas mulheres dele. Não pegue esse exemplo, só na Bíblia, tá? Não pode mais ter duas mulheres, é só uma. É, só uma. Chega. Aí, escute bem. Deixa eu me recompor aqui. Deixa eu até tomar uma água. Quando ele disse para as suas duas mulheres: seu pai mudou o meu salário 10 vezes. Se não fosse o Deus de meus pais, eu sairia da mesma maneira que eu entrei. Mas por que ele não saiu? Porque lá atrás teve a bênção do seu pai. Ainda que o seu tio Labão era um bandido e ele quis se aproveitar de Jacó, Deus entrou em cena e não deixou. Aí você olha agora no capítulo 49, o capítulo 49 de Gênesis. Jacó está fazendo agora aquilo que o seu pai Isaque fez. Jacó está dando a bênção para os seus filhos. Olha agora, olha só. Jacó abençoa os seus filhos e morre. Olha o que ele diz no verso 1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel, e ouvi a Israel, o vosso pai. Aí ele vai falar agora, irmãos, com as 12, com os 12 filhos, que são as 12 tribos. Ele vai falar com todos eles agora. E aqui não tem só bênção, hein? Quando você lê aqui, você vai ver que Jacó, ele não está na carne, ele está no espírito. Porque coisas do passado que os seus filhos fizeram, irmão, ele vai trazer à tona. Ele vai trazer à tona. E ele vai trazer, não ele, mas a boca dele, Deus usando, vem maldição para algum dos filhos dele. Então entenda bem, você tem o poder de abençoar os seus filhos. Você tem o poder de amaldiçoar os seus filhos. Por isso que o poder está na tua mão. O que você quer? Pastor, só crente tem esse poder? Não, irmão. Todos os pais. Todos os pais. Os filhos precisam honrar o pai, a Bíblia diz. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Filhos que não honram o pai não vão viver muito.
quer viver, ter cabelos brancos, curtir netinho, andar de moletinha, tão cansadinho que já está de velhinho, tem que honrar pai e mãe. Isso é bíblico. Livro de Efésios, a Bíblia fala isso. Se você não honra pai e mãe, ó, o seu tempo na terra é curto, não vai longe. O que é honrar pai e mãe? A gente vê hoje, irmãos, e isso é bíblico. A Bíblia diz assim, ó, Mateus capítulo 24: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Irmão, não estão tendo amor mais com o pai e com a mãe. Se o pai que cuidou, que a mãe que cuidou, né, enquanto estava chorando, pequenininho, dava mamar, trocava fralda, dormia de madrugada para acordar de manhã, e largava de comer para dar para o filho. O pai está velhinho, os filhos falam assim: eu? Você acha que eu vou perder o meu lazer para cuidar de velho? O problema é dele. Aonde está o amor? Aonde que tem honra nisso? Aonde que tem honra nisso? Nós precisamos cuidar, porque um dia eles cuidaram de nós. Eu vejo lá, eu sempre uso aqui o exemplo da missionária com a mãe dela. A mãe dela não consegue andar mais. Aí ela está lá: amor, tem que ir lá buscar a mãe para trazer para casa. Então vamos lá. Vai lá, busca, cuida, levanta de manhã cedo, faz o café para ela, leva na cama. Por quê? Não é nada demais isso, irmão. Porque um dia a mãe dela fez isso com ela. Um dia a mãe dela cuidou dela. Hoje a mãe está dependendo dela. E tem filho que já fala desde novo: ficar velho eu não cuido. Cuidado, que você pode ser arrancado primeiro do que sua mãe. Você pode ser arrancado primeiro do que seu pai. Porque o princípio de honra, irmãos, o princípio de todas as coisas é você honrar seu pai e sua mãe, para que a sua vida prolongue. Então abençoa o teu filho, cria um relacionamento. Entenda bem que você criar um relacionamento com o filho não é fazer a vontade do filho. Você tem que entender o patamar que você está de pai, o patamar de filho. Filho é filho, pai é pai. Pai não tem que concordar com tudo que o filho fala, não, irmão. Tá ao contrário essas coisas. Não, para mim não perder meu filho, eu estou concordando com tudo que ele fala. Não é assim. Não é bem assim. Você vai continuar na posição de pai. Você vai continuar na posição de mãe. O que você tem que fazer? É abençoar. A palavra não pode ser uma palavra de maldição. Você não ama. Eu vi esses dias o pastor eu esqueci o nome dele agora. Pastor da Presbiteriana, aquele velhinho cabeça branca. Hernandes. E ele disse assim: eu não amo meu filho porque ele é bom. Se ele fosse ruim, eu amaria da mesma maneira. O amor é incondicional. É isso, né? Essa palavra, né? Olha como é que eu falei bonito, gente. Vou aplaudir, gente. Então, assim, esse é um amor de pai, um amor de mãe. Independente como é o seu filho, o que ele faz, você vai amá-lo. Agora, concordar com o que ele faz é diferente. Você está entendendo? Se eu estava vendo um testemunho de um rapaz que se converteu, ele era homossexual, ele disse assim: o meu pai era presbítero da igreja e ele nunca disse para a igreja que eu era homossexual. Eu era homossexual. E o meu pai nunca ele falou nada comigo. Ele só botava a mão na minha cabeça e dizia: tu és uma bênção. Tu és uma bênção. Você entende que nós precisamos mais de Deus? Que tem coisa que vai nos tirar a paz, tem coisa que vai nos aborrecer.
E se a gente não tiver mais de Deus, nós vamos emprestar a boca para o inimigo, vamos emprestar a língua para o adversário. Nossa irmã Gabriela Sônia falou aqui: os problemas não é para te matar. Então as lutas que surgem na nossa casa não é para nos derrubar, mas sim para nos levantar. É para nos aproximar mais de Deus. Então nós precisamos mais de Deus. Então a palavra, ela tem que ser uma palavra de Deus na sua boca. Enche-se de Deus e abençoa. Abençoa no seu casamento, abençoa na sua casa, seus filhos, abençoa no seu emprego. Nós estamos vendo tantas pessoas, irmãos, olha, ingrato. Tem até um vídeo aí que estourou na internet de uma mulher que ela pega a cesta lá no CRAS e ela reclama de tudo que ela pegou lá no CRAS. E ela diz: olha aqui arroz, esse arroz é ruim demais, só vai dar papa. Aí ela falou mal do macarrão, ela falou mal do fubá, ela falou mal de tudo. Então o povo ficou irado com aquilo. Por quê? Milhões de pessoas passando fome, ela ganha uma cesta do governo e ela não é grata por isso. Então a questão não é se é boa ou se é ruim, a questão é que está matando a fome dela. E a pessoa precisa ser grata com isso, irmão. Precisa ser grato nas mínimas coisas. Então, se você for grato nas mínimas coisas, você vai alcançar coisas grandes. Mas quem não reconhece as pequenas coisas, irmão, mostra o que verdadeiramente está no coração. Aí eu pergunto para essa pessoa: você trabalha? Não. Acorda 1h da tarde, acorda meio-dia, o governo está matando a fome e ela está falando mal da cesta. Então são pessoas que você se pergunta: devo ajudar ou não? Vou ajudar ou não? Você está entendendo, irmão? A ingratidão hoje, como ficar as coisas. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Se coloque de pé, quero orar pela sua vida. No nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando, irmãos, pelo congresso do jovem. O jovem pediu para que eu entrasse em contato com um jovem lá do Rio. Eliel. Então, irmãos, é um meio que eu praticamente não conheço ele, mas os jovens todos conhecem ele. E o jovem queria trazer ele aí do congresso. E ontem eu conversei com o pastor dele. O pastor dele eu assim, conheço pela mídia, né? É uma grande igreja do Rio, e pentecostal, é igreja de palavra. E o pastor dele disse para mim: pastor, nesse dia ele tem agenda. Aí eu falei: pastor, no dia 27 tem como ele vir? Eu vou ver aqui o que eu posso fazer para o senhor. Aí quando foi à tarde ele me ligou. Ele disse: pastor, eu cancelei a agenda dele no dia 26 e ele vai atender vocês aí no dia 26. Então vai ser no sábado. Então as orações do jovem foram atendidas. Deus ouviu. Os jovens estão em oração para que Deus venha abençoar esse congresso. Então nós irmãos adultos, vamos estar orando também para que seja 2 dias de muita bênção, 2 dias de muita vitória, tá? Que os jovens sejam impactados. Nós temos aqui um grupo de jovens, e eu sempre falo, são jovens tímidos, são jovens bem retraídos, mas são bênçãos de Deus. Então que Deus desperta esse jovem, porque ele tem talento, né, missionário? Tem talento. Nós estamos fazendo aqui as irmãs estão fazendo aqui o teatro com eles, e descobriu muito talento aqui no meio do jovem. Então, irmão, cabe a nós agora incentivar esse jovem, incentivar eles a orar, incentivar eles a ler a Bíblia, incentivar eles a ser crente, amar a igreja, amar a Deus, estar na casa do Senhor, tá? Eu louvo a Deus pelo meu negão aqui, ó, criado na igreja, nunca reclamou de vir para a igreja, tem prazer de estar na igreja. Carla Beatriz, mesma coisa. Então, irmãos, nós louvamos a Deus. Eles não vêm para a igreja porque são obrigados. Tem dia que eu brigo. Tem dia que eu falo, ele fala: pai, estou cansado. Caramba, estou cansado, pai. Vai para a igreja. Aí
Aí quando ela retruca, eu falo, ó, então tá bom, vou lembrar desse dia, tá? Aí ela fala, eu vou, então eu vou, pai, eu vou. Porque ela sabe, né? Ela sabe que eu vou lembrar, tá no meu caderno. Por quê? Eu sei, irmãos, que tem dia até nós somos adultos querendo ficar em casa, sim ou não? Sim. Comendo uma pipoca, pedindo um lanche lá, ó, sentadinho, deitadinho, dormindo. É, Francisco? É bom demais. Mas cultuar a Deus é melhor, irmãos. Tá bom? Feche os teus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Oremos ao Senhor.